Hoje nós vamos fazer um resumão sobre esse manga. Se gostarem, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, que vai ter vídeo novo toda semana. Tudo começa com um cavaleiro andando por uma montanha de lava. Ele é o top 3 da Coreia e está lá para pegar um item, o coração de fogo do dragão, que é perfeito para ele. Mas ele logo chega na porta do covil do dragão. Aí ele de repente encontra uma pessoa dormindo. Ele pensa, como pode alguém estar dormindo nesse calor? Mas ele vê os itens dele e percebe que são todos lendários. Então ele resolve atacar ele enquanto está dormindo. Mas ele desvia e começa a lutar enquanto dorme. Ele ataca o cavaleiro, ele bloqueia. Aí ele usa uma corrente que perfura o cavaleiro. Ele dá o golpe final. Após isso, ele volta a dormir. Um tempo depois ele acorda e percebe que derrotou alguém e conseguiu os itens dele. Aí ele entra na dungeon. A história volta para antes dele ficar tão forte. Tudo começa com o nosso prota Yusung levando uma bronca de um careca por chegar tarde no trabalho. Ele pensa como queria dar um soco no chefe, mas ele se segura, porque ele precisa desse trabalho para pagar pelo hospital da irmã. Ele volta para casa mais cedo. E lá nós conhecemos a irmã dele, que após sofrer um acidente virou cadeirante. E os pais deles morreram no acidente. Depois nos prota conta como é grato a um jogo que a irmã dele joga, por ter animado mais ela. Ele também fala que usa o jogo para poder descansar, porque o tempo no jogo passa 5 vezes mais devagar do que o tempo normal. Ele fala que o jogo Ideia é o maior jogo do mundo, e os melhores jogadores ganham muito dinheiro. Ele entra no jogo para poder descansar, mas aparece na tela dele uma mensagem falando que ele dormiu por 10.000 horas e ele ganha habilidades por isso. Ele acorda e vê que o status dele está muito alto para o iniciante. Ele desliga o jogo para pesquisar e ele vê que tem como ganhar muito dinheiro com o jogo. Então, ele decide tentar virar um jogador profissional. Ele está muito animado para isso. Mas, enquanto isso, nós percebemos que a irmã dele está treinando no banheiro secretamente, tentando caminhar novamente. Aí é cortado para o prota, que se demite do trabalho e manda o velho se lascar. Enquanto ele volta para casa, ele passa em uma loja de jogos para jogar um pouco. Lá ele vê todas as suas habilidades, mas uma habilidade dele faz ele dormir. Aí ele é obrigado a desligar e voltar para casa. Agora nós vemos que a irmã do prota, que está fazendo tratamento escondido, e ela está pagando pelo tratamento usando o dinheiro que ela conseguiu no jogo. Lá o irmão dela liga, ela fala que saiu para passear com a cuidadora. E quando ela chega em casa, o prota tem uma notícia para dar à irmã. Ele fala que ela largou o emprego e que ele vai começar a ganhar dinheiro jogando Ideia. A irmã dele fica muito animada e ele faz uma aposta com ela, que ele vai chegar no top 1000 em 3 meses. Aí ele vai pro quarto dele jogar. Lá ele começa a testar todas as habilidades. No tutorial, ele derrota o espantalho facilmente e ganha mais habilidade. Ele finalmente começa o jogo de verdade. E ele vai para a cidade. Quando ele chega, nós vemos que os moradores de Dirá estão muito ansiosos pelo visitante. Mas quando eles veem que é só um iniciante, eles se desanimam. Ele vai até os guardas da cidade e perguntar onde estão os monstros. Os guardas zombam dele, falando que um nobre como ele não conseguiria vencer os monstros. Mas Yusung não fica com medo. Mesmo com os avisos, ele vai para a floresta. Lá ele encontra um slime ácido. Ele ataca o slime e derrota ele com um golpe. Após derrotar o slime, ele volta para a vila. Na vila, ele pergunta para os guardas onde é a vila dos orcs de novo. Os guardas acham que o Suga está precisando de dinheiro. Então, eles dão dinheiro para ele. E ele ganha o título, Rei Mendigo. Depois, ele vai caçar a vila dos orcs sozinho. Um tempo depois, finalmente ele encontra a vila dos orcs. Lá começa a batalha, Yusung vs orcs. Os orcs começam atacando, mas Yusung desvia facilmente. Enquanto isso, ele sobe vários níveis.
O orc tenta fugir, mas é copiado pelas costas. Após isso, ele vai para cima da vila dos orcs. Depois é cortado pelos guardas da cidade, que estão caminhando. Lá eles ouvem um barulho no mato. Eles pensam que era um orc, mas era apenas Yusung. Ele pergunta: onde posso vender os couros dos orcs? E finalmente os guardas percebem que Yusung é diferenciado. Ele chega na loja para vender o couro e consegue um bom dinheiro. Ele fica muito animado por ter conseguido